vendo o tamanho da expressão e da importância das suas celebrações, os 70 anos da Associação Mineira do Ministério Público, a AMMP, e os 52 anos da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, a CONAMP. As celebrações aconteceram aqui em Ouro Preto e reuniu lideranças associativas e da instituição Ministério Público. Prestigiaram a celebração o Procurador-Geral de Justiça de Minas, Jabas Soares Júnior, o conselheiro do CNMP, Rinaldo Reis de Lima, o presidente da CONAMP, Manuel Murrieta, o prefeito de Ouro Preto, Ângelo Osvaldo, a ouvidora do MPMG, Nádia Estela Ferreira Mateus, o corregedor-geral do MPMG, Marco Antônio Lopes de Almeida, o advogado-geral adjunto do Estado, Fábio Nazar, a juíza diretora do Foro da Comarca de Ouro Preto, Kellen Cristine de Sales e Souza, e presidentes das associações estaduais do Ministério Público de mais de 20 estados. Ainda foi lançado um livro sobre a trajetória vitoriosa dos 70 anos da associação e foi acesa pira em homenagem às duas associações, estadual e nacional. Antes do evento, durante todo o dia, foram feitas várias manifestações destacando as celebrações da AMMP e da CONAMP. Confira. Aqui ao meu lado é a anfitriã desse grande evento, a promotora Larissa Rodrigues Amaral, presidente da Associação Mineira do Ministério Público. Doutora Larissa, um evento de grande importância para o associativismo mineiro, para a instituição, mas a senhora resolveu dar um estilo diferente, um toque diferente. De onde vem essa maneira de abordar esse tributo? Brion, boa tarde. É uma alegria enorme presidir a Associação Mineira do Ministério Público numa ocasião tão especial, da ocasião de seus 70 anos. Foi uma trajetória de muitas lutas e, sobretudo, de muitas conquistas. Ao longo de todo o ano, nós elaboramos uma programação especial capaz de congregar os associados de todo o estado, da capital e do interior. E nessa semana, estamos coroando a programação com uma celebração especial. Teremos convidados de todo o país, mais de 20 estados da federação enviaram representantes para estarem conosco nessa data especial, e o sentido da comemoração, para muito além de uma homenagem, fomentar, estimular e para que a gente nunca perca a principal razão de ser da associação, que é a união e o espírito associativo, que nos motiva para um Ministério Público forte, autônomo e independente. E essa união busca homenagear duas celebrações aí associativas, né? Os 70 anos da associação e 52 anos da Associação Nacional. Sim, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, a CONAMP, ela teve sua fundação aqui em Ouro Preto, onde a história da Associação Mineira e a história da CONAMP se entrelaçaram. Então, hoje estamos tendo a grande honra, a grande alegria, o grande orgulho de receber representantes de todo o país, presidentes de associações de toda a federação, de um país tão vasto, tão rico, tão culturalmente cheio de vida, e que vem aqui conosco discutir temas importantes. Amanhã estaremos realizando reuniões CONAMP e o Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça, que também estarão aqui, conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público. Teremos palestras e painéis de alto nível, discutindo temas do presente e o que nos aguarda para o Ministério Público do futuro. Em termos de conquistas, qual foi a maior ou as maiores dessas 7 décadas? A instituição, ela foi forjada por meio de muitas batalhas. A história associativa, durante todos esses trabalhos, mesmo antes da Constituição de 88, eu poderia destacar aqui alguns pontos. A Lei Complementar 40 de 81, depois a nossa formatação constitucional do Ministério Público, a nossa Lei Orgânica, a Lei 8625 de 93, todas colocando o Ministério Público como uma instituição essencial ao Estado Democrático de Direito, na consolidação de direitos e protagonista para os rumos do nosso país. Um Ministério Público forte, com autonomia e com independência, com os membros contendo direitos e prerrogativas que, ao fim e ao cabo, são direitos e garantias do próprio cidadão, de ter um promotor de justiça, uma promotora de justiça, de ter membros, de ter procuradores de justiça atuando com autonomia e com independência. A senhora teve o cuidado de reunir aqui também as lideranças associativas e as lideranças, o comando da instituição. São papéis distintos, mas têm convergências também.
Claro, mesmo porque o nosso ideal é o Ministério Público, o nosso objetivo comum é o Ministério Público. Então, sempre respeitada a independência e o papel associativo no sentido de fazer os requerimentos necessários, no sentido de postular, mas sempre de uma forma muito respeitosa, muito transparente, e em especial aqui em relação ao nosso evento, recebemos todo o apoio necessário por parte da Procuradoria-Geral de Justiça, por parte da Administração Superior, a quem agradeço enormemente ao Dr. Jarbas Soares Júnior e toda a sua administração pelo apoio incondicional ao evento, recebendo inclusive procuradores-gerais de justiça de outros estados da federação. Eu converso agora com o Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, Dr. Jarbas Soares Júnior. Dr. Jarbas, é um evento associativo, mas também que há espaço, convergência para a discussão da instituição Ministério Público. E a doutora Alice trouxe para Ouro Preto, né, um evento especial. Como é que o senhor avalia esse momento dessa reunião? É um momento muito importante, porque o Ministério Público é uma instituição sempre incompreendida e inacabada ao mesmo tempo. Então nós precisamos estar sempre conversando nacionalmente, os Ministérios Públicos dos estados, o federal, do trabalho, militar, no sentido de defender as prerrogativas, os predicados da instituição e também o seu trabalho. E isso se faz com reuniões com muita frequência, mas algumas com muito simbolismo, como esta. Aqui em Ouro Preto, há 50 anos, foi criada a CONAMP, que é a nossa associação nacional, que é, de certo modo, filha, então, daqueles que nasceram antes como Associação Mineira do Ministério Público. Então, trazer esse congraçamento do Ministério Público Brasileiro, o Conselho da CONAMP, o Conselho dos Procuradores Gerais, o Conselho da Frentas, das associações de classe de todo o Ministério Público e também o Conselho Nacional do Ministério Público, é uma união de propósito relevante e também para registrar o nosso compromisso perene com a liberdade, com a democracia, com os valores humanos que a instituição defende por força da Constituição. Mineiridade, tradição, história que Ouro Preto representa e a própria associação, 70 anos. Quais são as principais conquistas dessas décadas todas aí, em que o Ministério Público aí sempre fazendo história e tendo uma importância muito forte hoje na sociedade e no sistema de justiça? Olha, acho que o mérito maior das nossas associações foi forjar o modelo de Ministério Público brasileiro da Constituição de 88, que foi uma luta de décadas e décadas. Teve um passo importante em 1981 com a Lei Complementar 40, que foi o primeiro Estatuto Nacional do Ministério Público, e isso se faz muito com essas discussões, o modelo melhor. E o legado que essas gerações anteriores nos deixaram foi um Ministério Público com perfil constitucional de defesa de valores que Minas Gerais sempre defendeu, como os direitos de liberdade, a democracia, e fazer também um pouco do jeito mineiro de ser. Acho que o Minas Gerais dá um exemplo para o Brasil sempre de muita prudência, de muita sabedoria, mas muito obstinado naquilo que é a missão do nosso Estado. Defender a pátria, a nação, construir uma sociedade mais justa, mais fraterna e solidária. Quer dizer que há um Ministério Público de antes da Constituição e um de depois da Constituição, ou seja, é indissociável essa identidade do Ministério Público com esse aperfeiçoamento constitucional do país. Sim, o Ministério Público nesse modelo veio com o retorno à Nova República, chamada Nova República, com a volta da democracia. É uma instituição essencialmente democrática, do regime democrático e responsável pela defesa do regime democrático, pelo próprio Constituinte que delegou ao Ministério Público essa missão. Então, o compromisso permanente do Ministério Público brasileiro é defender a sociedade, seus valores, sua cultura, e, sobretudo, o regime democrático, porque sem regime democrático o Ministério Público deixa de ser uma instituição autônoma, independente e que zela pelo interesse coletivo para defender interesses de governos temporários, de governos do rei, como se dizia antes lá nas priscas eras da Europa. O Estado de Direito, né? Agora, nós temos celebrações aqui de duas entidades importantes associativas, né? O associativismo caminha numa direção, o Ministério Público na outra, mas uma grande convergência entre eles. Sim, eu acho que institucionalmente os Ministérios Públicos como órgãos de Estado representam o que a Constituição garante. E a
as associações ela têm um papel de fazer algo que às vezes a Procuradoria-Geral não consegue fazer. Então é importante que haja a independência da associação em relação à Procuradoria e da Procuradoria para a associação, porque senão nós vamos misturar interesses corporativos com interesses institucionais, mas as duas instituições têm que trabalhar juntas com essa independência, mas sempre no sentido da convergência, porque a Procuradoria ela tem que estar do lado sempre do povo, e a associação às vezes deve defender também os interesses dos associados. Mas aqui em Minas Gerais, eu sempre digo, nós todos aprendemos isso, que as pessoas não brigam, quem briga são as ideias. E no caso, quando se fala de Ministério Público, a convergência é natural, sobretudo quando os espíritos, como hoje com a presidente Larissa Amaral, os espíritos estão todos voltados para essa construção. Então nós temos que defender essas prerrogativas, o modelo constitucional e enfrentar também as tentativas de menoscabar a atuação do Ministério Público, que existe, todos sabem. Que a autonomia é muito importante nesse sentido, né? É porque sem autonomia e sem independência, sem a vitalicidade, sem as garantias que estão na Constituição, o promotor de justiça, o procurador, ele passa a ter uma certa dificuldade para exercer a função que a sociedade e a Constituição garante e exige do Ministério Público. São esses atributos da carreira que dão a independência para a atuação dos promotores de justiça, dos procuradores em todo o Brasil. Então, é preciso conjugar sempre o nosso interesse corporação com o interesse institucional, que está acima do interesse da corporação. Então, nessa linha, aqui em Minas Gerais, nós temos trabalhado de forma convergente com a Associação Mineira do Ministério Público, o que acho que foi o que lá atrás os nossos fundadores pensaram. Um Ministério Público forte, independente, corajoso, ousado, mas que age com sabedoria. Há roubos, esse tempo já passou. Eu converso agora com o advogado-geral adjunto do Estado de Minas Gerais, Dr. Fábio Nazar. A presença do senhor aqui também é a presença do Executivo. Qual a importância de prestigiar um evento aqui do Ministério Público? A Associação Mineira do Ministério Público e a Associação Nacional, juntamente com o Ministério Público, tem um papel fundamental na defesa da sociedade e do povo mineiro e brasileiro. A importância do Ministério Público vindo a partir da Constituição de 88 fez com que fosse necessária a nossa presença e a nossa interação, sempre para que o bem comum estivesse sendo prestigiado. Então, o governo de Minas, a Advocacia Geral do Estado, faz questão de estar sempre próximo do interesse público, que é aqui agora representado pelos 70 anos da Associação Mineira e pelos 52 anos do CONAM, que é a Associação Nacional do Ministério Público, uma instituição que representa a nossa sociedade. A integração é importante porque todas as instituições têm uma parceria em favor do Estado de Direito como um todo, né? Claro, afinal de contas, nós todos temos o dever de preservar a Constituição, de preservar o Estado Democrático de Direito e de fazer com que a sociedade possa evoluir no caminho que o direito determina. Afinal de contas, o papel do direito é exatamente esse, de definir caminhos que devem ser seguidos e respeitados pelo Ministério Público, pelo Judiciário, pelo Legislativo e pelo Governo de Minas, pelo Executivo. O Ministério Público tem essa função de ser o nosso fiscal, que é importante para que as ações sejam sempre corretas e dentro do direito. E dessa forma o sistema de justiça como um todo funciona de maneira harmoniosa, né? Sim, a harmonia é fundamental. Há tempos que todas as instituições de justiça, especialmente no estado de Minas, buscam essa interação para que as soluções negociadas sejam feitas, o que é mais rápido, o que é mais efetivo. Ou seja, né, essas fórmulas alternativas, digamos assim, de se fazer justiça, autocomposição, né? Quer dizer, é um caminho sem retorno, né? Sim, nós mineiros especialmente sempre fomos da conversa e do diálogo, e as instituições de justiça em Minas caminham nesse sentido. É conversando que nós vamos nos entender e que vamos buscar as melhores soluções. O litígio, o processo judicial, ele tem o seu valor, mas por vezes ele é moroso e às vezes até ineficaz.
o diálogo, a interação, a conciliação e a harmonia entre as instituições, que ao final buscam o mesmo fim, é fundamental. O senhor está aqui prestigiando esse evento aqui em Minas Gerais, um tributo aos 70 anos da AMMP e também 52 anos da CONAMP. O que isso representa? Qual que é a relação que tem o mundo associativo com a institucionalidade? Não, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Nós temos uma reunião também no Conselho Nacional dos Procuradores Gerais que será realizada amanhã. Isso mostra a necessidade de discussão que eu acho que o seminário faz como um todo. Inicialmente, quando a gente fala da Associação Mineira e da CONAMP, dos aniversários, quando a gente vai discutir temas que são importantes para o Ministério Público. Institucionalmente falando, o CNPG amanhã também discutirá alguns temas de extrema relevância e eu acho que acaba sendo muito importante e feliz essa combinação, porque apesar de cada um ter o seu aspecto, ter a sua visão, no fundo, tanto o movimento associativo como as instituições, como as procuradorias gerais, no fundo buscam uma melhoria na atuação do Ministério Público. Sim. Então isso é uma forma interessante de integrar, de estreitar relações e fazer o melhor para o Ministério Público e para a sociedade como um todo. A convergência, então, é o aperfeiçoamento da instituição que tem um destinatário final. Exatamente, que é a sociedade, que é a população, que deseja naturalmente uma atuação do Ministério Público mais firme, mais efetiva, e que possa encontrar no Ministério Público, muitas das vezes, a solução para seus problemas e que o Ministério Público tem que estar de portas abertas exatamente para isso. E qual que é a maior conquista que o senhor vislumbra dessas relações, como, por exemplo, da autonomia da instituição, da função também do promotor, da promotora, do procurador e da procuradora? Na verdade, quando a gente fala disso, a gente fala exatamente da possibilidade da atuação da melhoria nas condições para o trabalho do membro. Muitas das vezes, institucionalmente não se consegue verificar ou não tem muitas vezes agilidade, mas a ideia é que você, com uma integração maior, o problema que eventualmente apareça seja mais facilmente resolvido. E naturalmente, voltando também, as associações muitas vezes de servidores também têm essa importância, porque, como eu falo, quando você tem um servidor, um membro que esteja melhor capacitado, melhor situado para realizar seu trabalho, naturalmente isso vai refletir no ponto final com a sociedade. Nesses encontros aqui também será muito discutido os desafios do Ministério Público no país como um todo. O que o senhor vislumbra de desafio neste momento? Na verdade, o Ministério Público ele tem que estar muito atento exatamente às mudanças, às situações que muitas das vezes a gente, não necessariamente a gente verifica de uma forma muito premente, mas a gente precisa ter uma ideia muito clara de que do espaço que o Ministério Público tem dentro da sociedade. Porque às vezes você não tem um desafio imediato, nós temos alguns desafios imediatos, mas um grande desafio muitas das vezes é a consolidação ainda mais do papel do Ministério Público. Isso é muito importante. Então, e aí, com bastante felicidade, tanto a doutora Larissa como o doutor Jarbas, atuando assim, cada um dentro da sua visão aqui em Minas Gerais, você verifica a importância e a relevância exatamente dessa manutenção e do crescimento da atuação do Ministério Público. E eu acho que essa é a grande conquista que a gente pode trazer e acaba sendo um grande desafio, porque uma diminuição de atuação pode gerar os problemas e até um prejuízo ao destinatário final, que é a sociedade. Aqui ao meu lado o prefeito de Ouro Preto, Ângelo Osvaldo. Prefeito, a Associação Mineira do Ministério Público e a Associação Nacional do Ministério Público trouxeram para cá esse evento histórico, reunindo aqui então tradição, história. Ouro Preto representa história, né? E a tradição importante do Ministério Público. Como é que o senhor avalia esse evento, esse tributo? É muito importante para Ouro Preto que neste ano de 23, quando nós comemoramos 200 anos da elevação de Vila Rica à imperial cidade de Ouro Preto, 200 anos da imprensa mineira, logo depois da independência surge então a imprensa que era proibida no período colonial, e 150 anos da instalação da segunda instância mineira, Tribunal da Relação, hoje Tribunal de Justiça, em Ouro Preto, em 1873, nós, nesse ano de tantas efemérides, comemoramos aqui os 70 anos da Associação Mineira do Ministério Público, essa associação que congrega aí os representantes do nosso parquê,
ao tempo em que comemoramos também os 52 anos da Associação Nacional, que nasceu aqui em Ouro Preto. Foi num encontro de procuradores e promotores em Ouro Preto que surgiu a fundação da Associação Nacional do Ministério Público. E as duas entidades se confraternizam aqui em Ouro Preto e comemoram então essas datas e o trabalho importante que o MP realiza na vida brasileira, no âmbito nacional, nos estados e nos municípios. Especialmente para nós que temos hoje uma referência muito grata no Ministério Público, que é a Coordenadoria das Promotorias do Patrimônio Cultural e Turístico. A Lei Orgânica do Ministério Público de 1988, ela assegurou ao Ministério Público o direito de zelar pelos direitos difusos, entre os quais o direito à cultura, o direito ao patrimônio cultural. Então, graças à presença vigilante do Ministério Público, muitos bens culturais têm sido salvaguardados e até resgatados também. O Ministério Público faz uma campanha para o resgate e a recuperação de peças que foram furtadas de espaços históricos, e há coisas sensacionais, inclusive obras do Aleijadinho, que foram reincorporadas aos acervos públicos e museológicos de Minas Gerais. E o senhor, como prefeito, o senhor acompanha também a gestão do Ministério Público em outras políticas públicas também, né? Como é que é essa relação? O Ministério Público tem uma relação muito importante com os municípios. Às vezes ele é severo demais, e o Dr. Jarbas Soares tem dito que o Ministério Público precisa ter uma relação realmente cidadã, uma relação responsável, constitucional com os prefeitos eleitos, porque nós somos eleitos, temos prefeituras, administrações instaladas, gestões que procuramos aprimorar a cada dia, e muitas vezes há conflitos com o Ministério Público, talvez por um excesso de zelo ou um extremismo na interpretação das questões pelo Ministério Público. Houve muito atrito, hoje há menos. Eu acho que eu sinto que houve um amadurecimento da parte do MP com relação ao seu papel na vida municipal, e também uma atenção dos prefeitos para com as questões que podem implicar essa intromissão do Ministério Público. Se o Ministério Público vem é porque há algum problema. Às vezes ele pode ser mais radical ou pode ser mais equilibrado. O importante é que os prefeitos têm que saber gerir para não incorrerem em nada que possa trazer o Ministério Público a participação direta na gestão municipal, e o MP também tem que saber que ele está lidando com autoridades constituídas que têm todo o direito constitucional de montar a sua administração e de exercer o seu mandato, cumprir com seus deveres, suas responsabilidades, seus compromissos publicamente assumidos e testados nas urnas. E nós somos mandatários, nós temos um mandato e temos responsabilidade para com os nossos cidadãos. Da nossa parte, em Ouro Preto, sempre procuramos ter um melhor relacionamento possível. Sempre há algumas diferenças de interpretação, mas isso faz parte tanto do direito democrático de cada cidadão, quanto até do direito em si, que é controverso também, das interpretações que ele bem dinâmico, permite. né? Ok. Muito obrigado, prefeito. Aqui ao meu lado, o presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, Manuel Murrieta. Então, Manuel, o senhor está aqui em Minas Gerais novamente, aqui em Ouro Preto, que combina tradição, mineridade e história. E a história também tem uma linha bastante identificada com Minas, a formação da Conamp. Conta pra gente como é que foi essa criação. A Conamp surgiu em Ouro Preto há exatamente 52 anos, inspirada em vários membros do Ministério Público brasileiro, notadamente aqueles que faziam já o MP de Minas, que é a Associação Mineira tem 70 anos, ou seja, nos ensinou a andar no movimento classista brasileiro, e não poderia ser diferente. Minas Gerais, Ouro Preto, com todo o seu espírito libertário e inovador, sediou aquela instituição hoje que é a maior instituição do Ministério Público
e do mundo. Nós somos hoje 16 mil homens e mulheres que vêm e buscam uma atuação em favor deste país e da sociedade brasileira. E nestas 5 décadas, né, e mais 2 anos, né, a Associação Nacional, como as associações estaduais, com a mineira aqui do Ministério Público, sempre buscaram fortalecer a classe, valorizar e também aperfeiçoar a instituição. Qual que o senhor diria seria a maior conquista ou as maiores conquistas destas 5 décadas? Em 5 décadas, nós temos de festejar os bandeirantes que criaram a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, que foi sancionada em Belo Horizonte, criaram a Lei Complementar número 40, e inspiraram o movimento classista que deu toda essa formatação ao Constituinte de 88, a roupagem que o Ministério Público brasileiro tem hoje, inspiraram a esta instituição a lutar contra ataques como a PEC 37, a PEC 5, inspiraram principalmente um Ministério Público único, com um modelo único em todo o mundo, pois o Ministério Público brasileiro é, sem dúvida, o único que contém esse perfil constitucional tão inovador. Como é que é essa relação e a parceria da CONAMP com a Associação aqui mineira do Ministério Público? Eu não posso me tornar acanhado nos elogios da presidente Larissa atual e a todos os presidentes que tive o prazer de trabalhar aqui na CONAMP, como o José Silvério Perdigão e outros presidentes que antecederam Larissa, Enéas, todos os presidentes que eu tive o prazer de acompanhar o trabalho. Posso dizer com toda segurança que a Associação Mineira, seus presidentes, tem um berço de grandes líderes do Ministério Público brasileiro. E o papel da Associação Mineira, nos 70 anos, que eu já disse de início, foi de inspirar a criação do movimento classista nacional. Tenham segurança que é uma das mais importantes afiliadas que temos nesse cenário de todo o movimento classista e, por que não dizer, sem nenhum medo de exagero, de todo o movimento do Ministério Público brasileiro. Gostaria que o senhor falasse de outro desafio, além do desafio associativo, também a Associação Nacional, como as estaduais, tem uma preocupação com os rumos da instituição Ministério Público. Quais são esses desafios? Os desafios hoje atuais é de que nós sejamos punidos pelos nossos acertos. Temos alguns problemas, temos erros, mas se você for colocar na balança, temos mais acertos na nossa caminhada histórica do que erros. Com certeza. Então, esses erros não podem superar a importância dos nossos acertos. E os desafios hoje principais é ser compreendido, saber dialogar, ter resolutividade, mas principalmente manter toda a altivez deste trabalho e desta instituição que é tão importante para o país. Bom, ouvimos aqui lideranças nacionais do Ministério Público, do mundo associativo também, sobre as celebrações aí dos 70 anos da AMMP e os 52 anos da CONAMP, e a importância dessas duas entidades na defesa e valorização da classe e no aperfeiçoamento da instituição Ministério Público. Ficamos por aqui. Obrigado e até a próxima.